Ok, pessoal. Boa noite a todos. Acabei de ligar o som. Verifiquem, estão todos me escutando? O Max, está conseguindo me escutar? Ok, não dá mais para a gente ficar aguardando, né? Vamos dar início. Tem bastante gente que talvez o pessoal vá acessando aos poucos ou de qualquer forma eu estarei gravando aí e depois disponibilizando para o pessoal, né? Bom, sejam bem-vindos aí ao seminário, né, falando um pouquinho sobre a certificação LPI e abordar aí uma parte do tópico 108.2, que é o sistema de log, né? A gente não vai abordar o conteúdo completo, porque essa palestra tem algo em torno de 1 hora, e para abordar esse tópico precisaria pelo menos umas 2 horas e meia, né? Bastante conteúdo. Mas o principal, que seria o log, servidor de log, a gente vai estar vendo, né? Então, como eu disse, né, sejam bem-vindos ao Web Seminário, promovido pelo blog. Para quem não me conhece, meu nome é André Stato, né, já sou certificado LPI, tenho até LPI 3 e o RHC da Red Hat, né? Ministro curso há bastante tempo, né? Passei por várias escolas aí aqui de São Paulo, passei por IBTA, Impacta, Forbills, entre outras aí. E com isso já tem uma bagagem de mais de 10 mil alunos treinados, né? Falar um pouquinho do tema de hoje, a gente vai falar sobre a própria certificação LPI, né? E também, como eu disse, sobre o sistema de log. Deixa eu só falar com o pessoal aqui que não está conseguindo escutar. Ok? Então vamos continuar. Né? A LPI é um instituto, na realidade, né, que foi criado aí na... Opa, beleza, Marca, aí sim. Foi criado aí no Canadá. É uma organização sem fins lucrativos formada com o propósito de fornecer um padrão de certificação universal independente do fabricante. Até, vamos dizer, uns 15 anos atrás, não existia nenhuma certificação padronizada para Linux. Né? Então, a primeira que veio foi a LPI para padronizar e ela faz um negócio bastante legal, que foi não ficar vinculada a nenhuma distribuição. Então ela cobra o que é mais importante de todas as distribuições. Um exemplo disso seria, por exemplo, a forma de instalação de pacotes, né, que na Red Hat é de uma forma, no Debian é de outra, e no próprio Slackware é de outra forma, então ela acaba abordando de tudo. Gabriel. Realmente, se estiver no fone calmo, não funciona também. Vou voltar, Gabriel. Bem, atualmente, né, ela organiza uma série de certificações de tudo. A que tem mais níveis de certificação atualmente, né, no mundo, né. Ainda existem outras certificadoras, né, a SAI Linux, a Competia, que eu vou estar falando um pouquinho também da Competia, mas com certeza ela tem mais certificações aí para o profissional Linux, né. Ela, não digo a que tem mais, porque a Red Hat também hoje tem muitas certificações, mas em termos de Linux, né, ela vai ter o RHCSA e o RHCE, Certified Engineer Linux. A ferramenta em si do GoToMeeting, não, mas você pode acessar via web também, né, que aí tanto faz se é Linux ou FreeBSD ou qualquer outra distribuição, aí você pode acompanhar via web, mas a ferramenta mesmo é Microsoft. Infelizmente, né? Então, a Red Hat é Junior. Acho que eu vou copiar e colar isso aqui, é mais fácil. Toda hora parar. Então a Red Hat, como eu estava falando, ela hoje, em termos de Linux, ela tem poucas certificações, né? Tem a RHCSA e o CE. Mas se você ver as outras certificações, ela tem certificação até de a Puppet,
né, uma ferramenta aí de sincronismo entre servidores, e vai da parte de virtualização, vai da parte de segurança, então seria uma segunda aí, mas um pouco diferenciado, né, porque a Red Hat tem um custo bem alto nos cursos, e nas provas também são muito caros. Pra vocês terem ideia, uma prova aí de RH-CSA está em torno de R$ 1.000, né? Se bem que com o dólar hoje em dia não está muito distante nossa LPI também. Então a LPI, ela foi... atualmente ela tem esses níveis que são Linux Essential, que é uma certificação entry level, né, de entrada. Você vai ter a LPI 1, que é o que a gente vai estar falando. Vou falar de todas na realidade, né? Falar da certificação em geral, mas o tópico que a gente vai abordar é da LPI 1. LPI 2, LPI 3, que seria já especialista. Esse aqui eu esqueci de tirar. $175. E dentro dessa LPI 3, nós temos as especializações. A certificação da Red Hat é só uma prova, André? Mark, na realidade, você tem duas provas para chegar em engenheiro, né? Que é o RHCSC. Você tem o RHCSA, que é o Red Hat Certified System Administrator, que é uma prova prática de... são 2 horas, se não me engano, eu não lembro, faz tempo que eu fiz a minha. E você tem uma segunda prova, que é o RHCE, que seria comparável com o LPI 3, que é o Senior Engineer, que são mais 2 horas e meia, se eu não me engano, de prova. 2 horas e meia e 2 horas, isso aí. Mas as duas são práticas, diferente da LPI, que você faz, são testes, né? Você pode marcar em qualquer lugar, a da Red Hat não, você tem algumas poucas escolas que podem estar fazendo essa prova, né? E tem data certa, não é aquela prova que você vai falar, vou fazer amanhã, não pode. Então, esperar a próxima prova, que aí você vai estar fazendo. É um pouquinho mais complicado e cara nesse sentido, ok? Aí você tem os 3 níveis aqui de especialista, muito legal, que é a LPI 300, 303, 304, tinha antigamente a 301, que do qual eu até sou certificado, mas não tem mais, que é sobre LDAP. Vou falar a respeito de cada uma delas e os preços. Vamos falar da Linux Essential, que é a Entry Level, que seria de entrada, como se fosse a Cent da Cisco, né, aquela primeira, então você não tem aquela experiência com Linux, né? É um programa de aperfeiçoamento profissional que cobre conhecimentos básicos para que eles trabalhem e estudem com open source e várias distribuições de Linux, né? Ela é bem básica, ela vai cobrar coisas de permissões, vai cobrar alguma coisa de sistema de arquivo, mas muito pouco. Já a prova em si pode ser marcada, todas elas, inclusive, você tem que ter um LPI ID, que é feito na própria lpi.org, né? E através desse LPI ID, no site da vui, você se conecta no vui, passa o seu LPI ID e marca a prova. No caso do LPI Linux Essential, esse código 010150 e o custo dela é de $110. Eu não sei até que ponto ela é boa no mercado, porque é um bem início mesmo. Eu acho que de repente compensa estudar um pouquinho mais e cair para a LPI 1, né? Essa LPI 1 ela é composta por 2 provas, né? Que é a LPI 101 e a LPI 102, né? Então, são 2 provas diferentes com preços, né, pagos à parte. E, então não importa a forma que você faça, se você faça 102 primeiro, depois 101, o importante é que você tenha as duas para então ter a primeira certificação, que é a LPI 1. Né? O nível 1 tem como público administradores de Linux nível iniciante a médio, não é tão básico assim, com cerca de 2 anos de experiência na prática na administração do sistema. O candidato do nível 1 deverá ter experiência com linha de comandos, aliás, bastante. Boa noite, Ricardo. Bastante experiência, ou pelo menos saber lidar bastante com linha de comando, que é a primeira prova, acho que é a mais chata de todas, que é a LPI 101, cobra muito linha de comando, parâmetros de comando, então é bem chatinha mesmo. Bem como ser capaz de realizar tarefas simples, incluindo a instalação de sistema operacional, resolução de problemas, instalação de pacotes, log, entre outros. É preciso ter a certificação 1 antes que possa obter a 2, mas isso não impede que você possa fazer a 2 antes da 1. Você pode tirar as 2 provas, a LPI 201 e 202, não vai tirar o certificado enquanto não chegar a ter a LPI 1. Então, obrigatoriamente, você vai ter que fazer a 101 e a 102. Ela é composta pelas provas 101.400 e a 102.400, que é o código dela, quando você vai na vui. Preço $175 cada prova, ou seja, você vai pagar $350 nas 2 provas. E a grande vantagem tem em português. O William perguntou se ele pode fazer na sequência, tal. Possui, Ricardo, em português e inglês, você pode escolher. Não, você pode fazer a 102, depois de um mês fazer a 101, ou fazer a 101, depois de um mês fazer a 102. Só que tem uma validade, né? Tem um tempo aí para você tirar elas. Se eu não me engano, acho que é 1 ano.
de validade. Tem um tempo, eu não lembro, não sei de cabeça te dizer, mas tem um tempo que você tem que ser. Mas é assim, bastante tempo. Dá tempo pra você tirar a prova, estudar bastante, fazer a outra tranquilamente, né? Não é uma coisa que você tem que correr atrás. Mas é bem bacana. A LPI 101, eu não botei aqui o conteúdo, ela vai. Posso disponibilizar. Posso disponibilizar amanhã, põe no blog status, aí vocês podem pegar tanto a aula gravada, né, que eu vou deixar lá também no YouTube, como os slides. Diferencia um pouquinho, Ruby. É um certo investimento tem validade. Sim, a validade antigamente era 5 anos, acredito que seja 5 anos ainda. A Cisco, se não me engano, são 3 anos, mas 5 anos é bastante tempo, né? A LX103, a LX0, na realidade 103, ela tem um pouquinho de diferença no valor. Não, acho que é o mesmo valor, se não me engano, também, é $175. E não tem diferença, na realidade, são idênticas. Mas eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, porque tem uma vantagem de você, em vez de você fazer a prova da LPI, fazer a da Competia, né, que é a LX0, 103 e 102, que você vai ter alguns benefícios aí em relação a isso, né? Não é validade, é que na realidade você vai acabar ganhando outras coisas, né? Daqui a pouco eu vou falar, é bem legal essa parte, porque você acaba tirando um monte de certificação de uma vez só. Bem bacana. A LPI 101 e a 102, ela abordam tópicos não relacionados a servidores. Então você vai desde a parte básica, instalação, criação, vai passando por criação de usuário, sistema de arquivos, file system, que é o próprio sistema de arquivo, instalação de pacotes, impressão, gerenciamento de usuário, gerenciamento de serviços, mas não o servidor em si. Então você vê tudo isso, mas você não chega, por exemplo, até a gente vê implantar um CUPS, um servidor de impressão, etc., mas não é aquela coisa, eu tenho que manjar tudo de CUPS que vai cair na prova, não vai. Já diferente da 201 e 202, que é justamente o contrário, né? Essas já são focadas mais para serviços e servidores. Então, é uma prova, não é fácil, como eu disse para vocês, eu acho que a LPI 101, que é a 101.400 é uma das mais difíceis de todas, inclusive da LPI 3, por quê? Porque ela é muito metódica, cai muito comandinho. O que é o ls-i, o que é o -i? O que o -i faz? Esse tipo de pergunta você tem que saber. Boa noite, Joel. Tudo bom? Vamos falar um pouquinho da LPI 2, a segunda certificação. Eu copiei e colei aqui, agora já estou. Já está bisurado aqui. Copy cole. Em termos de mercado, a LPI 1 é válida sim, é um diferencial, né? Principalmente numa entrevista quando está precisando de um analista nível 1 até nível 2 aí, de Linux, né? Então dá um diferencial. Apesar de já ter bastante gente certificada, mas a gente tem que começar por algum lugar, né? Então seria o começo. A LPI 2 tem um pouco mais de status, eu diria assim, né? Ela é mais para um administrador Linux, vamos dizer assim. Então é uma certificação bem legal também. Eu acho mais fácil ela do que a própria LPI 1. No programa de certificação profissional LPI, ele irá validar sua capacidade de administrar pequenas e médias redes mistas. Você deve ter a certificação LPI 1 válida para receber a 2. Mas os exames LPI 1 e LPI 2 podem ser feitos em qualquer ordem, tanto faz. Como eu disse anteriormente. Compostos pelas provas 201, 400, 202, 400, que é a versão 2 da LPI 2, né? Anteriormente era 107, 201, 107, 202. Então deu um update aí, deu uma alterada, porque muita coisa está alterando em relação ao sistema realmente. Eu acredito que esse ano eles vão mudar de novo a prova, porque mudou bastante coisa desde a época que eles criaram esse update até os dias atuais. Por exemplo, o sistema de boot, que não é mais o SysInit, é um systemd, que é totalmente diferente em termos de serviços, gerenciamento de serviços, então muda bastante coisa. O custo dela, $175 cada uma também. Então, ou seja, né, tanto a LPI1 como a LPI2 tem um gasto grande, que você tem que fazer 2 provas, pagar essas 2 provas, para ter uma certificação. Já quando você vai para a LPI3, que seria o cume, né, das certificações, culmina onde finaliza também o programa de certificação, ela é projetada já para o nível profissional e representa o mais alto nível de certificação. Então você vai ter especializações, na realidade, né? O voucher é válido por quanto tempo depois da compra? Olha, na Competir eu não sei dizer o tempo, mas na Prometric, na VUI, né, você já compra e já marca a prova. Na Competir, você pode comprar e tem um prazo, eu não lembro direito qual que é o prazo, se é um mês, né, para você marcar, depois você comprou o voucher. Mas já na VUI, comprou,
já na hora marca. Mas você pode marcar a prova para daqui 3, 4 meses, não tem problema. Mas você vai marcar no momento que você comprou ela. É até bom porque já força você, né? Se quiser fazer no mesmo dia, também pode fazer no mesmo dia. Eu não aconselho, porque você sai, é bem cansativo, né? Você sai de uma prova e pegar a segunda prova, é bem cansativo mesmo, né? Então não recomendo muito não. Bem que você faça num dia, no outro, para dar uma descansada, porque no mesmo dia você corre, você já está 2 horas lá dentro, né? E depois vai pegar mais 2 horas, né? Você pode acabar tendo lapsos de esquecimento, né? Esse tipo de coisa. Ok? Nós temos aí na LPI 3 provas distintas, que é a Mixed Environment, a Security e a Virtualization. Né? O nome por si só já diz, mas eu criei aqui os tópicos separados. Então, você tem a LPI 300, que seria a primeira, bem legal. Ambiente mix, né, misturado, onde você vai trabalhar Microsoft com Linux. Né? Então, é focado bem para interoperabilidade, seria a palavra. Então você vai ver a parte de LDAP, configuração, LDAP como autenticação de back-end, que é justamente utilizado no Microsoft Active Directory. Né? Ele utiliza o sistema de LDAP e a gente faz isso também aqui no Linux. Né? A gente pode subir até ter um Active Directory mais Linux, trabalhando com OpenLDAP, o Bind, DNS, entre outros aí, né? E o Samba, logicamente, que é o cara que interliga esses dois caras, né? Andrew criou esse cara em 1900 e nada. Vai ver a parte de Samba básico, compartilhamento, gerenciamento de usuários e grupos, integração de domínio, name service e trabalhando Linux com Windows, né? É uma certificação bem legal e bem cotada no mercado, né? Já que os ambientes normalmente são mistos. No segundo momento você tem a parte de segurança, que também já é outra área, né? Que também está bem crescente no Brasil, a parte de segurança. É uma área para quem vai fazer um CompTIA Security, já tem um CCNA, o CCNP Security, né? Tem um Linux também Security, seria bem interessante. A parte de criptografia, acesso de controle, segurança de aplicação, segurança de operação, segurança de rede, vários tipos de file system são vistos aí, nessa parte de segurança firewall, inclusive, entre outros aí. Bem legal. E por fim você tem aí a 304, que eu acho que é uma das mais difíceis de todas, onde vai trabalhar com virtualização, gerenciamento de clusters de alta disponibilidade, né? E cluster de alta disponibilidade, armazenamento de alta disponibilidade. Então, além de você ver a parte de virtualização que vai ver o Zen, o KVM, o OpenVM, são vários caras aí que trabalham com virtualização. Depois você vai ver a parte de cluster. Tem vários caras que trabalham com cluster, né? Por exemplo, o HA Cluster, o Pacemaker. E aí, por fim, você ainda tem que ver o armazenamento em cluster, que acaba vendo DRDB, Oracle File System, entre outros aí. Então, é muita informação para uma prova só. Eu acho que eles deviam quebrar essa prova em 2 ou 3, pelo menos, que a quantidade de informação realmente é muito grande. Mas também, todas elas têm um custo de $175. Ou seja, né, com $175, você já consegue fazer uma prova e ter uma certificação. Eu falar mesmo? Em relação à língua, somente a LPI 1 tem em português. Né? Todas as outras vai ter só em inglês ou chinês. Você pode optar e se sentir mais à vontade em chinês também, né? Acho que não é o nosso caso. Mas as provas não são tão difíceis assim em inglês, mas tem que ter uma base aí técnica, né, para poder fazer. Eu particularmente eu prefiro fazer, chinês é facinho, né? Eu prefiro fazer em inglês, porque eu acabo estudando em inglês, aí eu não quero me confundir na hora de fazer a prova e acabo puxando para o inglês, né? Mas esse é de cada um, né? Realmente cada um. E a parte legal é fazer na CompTIA. Em vez de fazer a LPI, faz a prova na CompTIA. Por quê? É composto por 2 provas igualzinho, só que ele só tem LPI 1, nível 1, tá? Depois disso você tem que ir para a LPI mesmo, né? Você faz a LX0103 e a LX0104, que são similares à LPI 101 e a 102 da LPI. O conteúdo é idêntico, não tem diferença nenhuma, né? E quando você terminar e se certificar, tem 30 minutos adicionais, que é uma coisa legal também. E assim que você tirar a 103 e a 104, que é similar, você vai tirar o certificado CompTIA Linux Plus. Com esse certificado você vai na LPI, envia os dados e acaba ganhando a LPI 1. E com a LPI 1 você vai na Novell, apresenta o certificado e acaba ganhando também o Novell Certificado Linux Administration e o Novell Data Center Especialista. Ou seja, no final da história você vai ter 4 certificados
em vez de um, tirando, por exemplo, pela LPI. Você ia fazer 2 provas, tirar um certificado e acabou. Agora, você fazendo pela Competir, você ganha o Competir Linux Plus, o LPI 1, Novell CLA e o Novell Data Science Center Especialista. Então vale a pena você fazer pela Competir, né? E pode ser no próprio site da Competir, diretamente. Você compra o voucher lá, marca a prova e se certifica lá. Bacana, né? Eu na minha época não tinha a Competir, quando eu fiz era só Novell e LPI, então eu peguei pelo menos esses 3 aqui eu peguei, mas não peguei o da Competir, né? Então se eu quiser eu vou ter que fazer, mas eu não vou gastar esse dinheiro agora, porque eu vou fazer outras 3, eu só tenho a 301, quero fazer a 300, acho que em agosto agora eu faço a LPI 300, que eu já na realidade já tenho o curso disso e não fiz a prova de preguiçoso, né? Não, preguiçoso não, tá caro também, né? Faz tempo que eles dão. Eu acho que eles não anunciam tanto, né? Mas na hora que você vai pegar o seu Novell CLA, eles já enviam os dois, né? Então, talvez eles não divulguem tanto, mas é bem antigo, né? Pra você ver, eu nem sei, nem lembro quando eu tirei a minha, eu já acabei ganhando esse daí também. Bom, galera, em termos de certificação, era isso que eu ia falar, né? Quase uma hora falando. Tem alguma dúvida a respeito da certificação? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? É $175 a média das provas, né? Pode ser que você pegue um voucher aí, pegue um desconto, acabe comprando, mas olha, experiência mínima, então como que eu faço, como que eu vou falar um pouquinho disso na hora que eu vou fazer uma propaganda do curso, lógico, né? Mas assim, o ideal é você ter o conhecimento, pegou de alguma forma, lendo o livro, fazer um curso, enfim, focar bastante no simulado. Simulado é bem importante. Por quê? Porque a LPI 1, como eu disse, é uma das mais difíceis. É muito comandinho. Então você tem que fazer bastante simulado, né, para deixar fixo esses comandinhos na sua cabeça, né? E aí você não se dá mal na prova. Mas realmente a LPI 101 acho que é uma das mais difíceis. Tirando a 304, que é a Super, né? A 101 eu acho mais difícil que a 102, que a 201 e 202. Sim, é isso que eu estou falando, justamente. Quando você tirar ali LX103 e a LX104, que aí você vai tirar o Linux, o Competir Linux Plus. Você vai na LPI e você ganha a LPI 1. Então aí depois você pode continuar fazendo a LPI 2, a LPI 3, normalmente. Então o legal é fazer o Competir para poder ganhar o da LPI na faixa. Isso que é bacana. Não. São provas distintas, né? E pagas individualmente, né? Então você vai lá, marcou a 103 num dia X, pagou $175, vai lá, faz a prova. Beleza, passou. Aí você tem que fazer a 104 também. Enquanto você não fizer a 104, você não pega o certificado. Então você tem que ter passado nas 2 provas. Você pode fazer no mesmo dia? Pode, mas você vai pagar 2 vezes, $175, uma para cada uma. Vai fazer 2 provas em 2 horários diferentes. Né? São 2 provas distintas. Mas o conjunto dela que te dá o certificado. Olha, não sei dizer, viu, ô Max? Eu nunca vou falar a respeito, né? Normalmente, pelo menos todos os meus certificados têm validade, né? Mas. E até porque seria estranho, né? Uma competir aqui. A LPI é 5 anos. Mas daqui 10 anos o Linux já mudou pra caramba. Esse ainda tem um certificado competitivo. Talvez eles mudem os códigos, né? Vão mudando os códigos. É que nem a Red Hat. A Red Hat eu tirei a RHC 6. Então eu sou válido no 6, acabou. Eles estão lançando o 7 e não tem mais validade, eu tenho que tirar de novo. Claro, a gente conversa no final. A respeito de desconto. William, pelo menos assim, eu falo para meus alunos, em 2 meses, se o cara estudar, se preparar, é mais que o suficiente. Não precisa mais que 2 meses. Isso eu estou falando assim, né? O cara pegar, faz um curso, continua estudando, vai fazendo simulado, lendo, aplicando. 2 meses é mais do que o suficiente para fazer as provas. Eu acho que é um tempo hábil com dedicação, lógico, né? Aquela coisa, eu sempre falo para meus alunos, você está tirando quanto no certificado, no simulado? Você está acertando 99%, 100%? Beleza, pode fazer a prova, você vai passar. Enquanto o cara não conseguir fazer isso no simulado, não faz a prova, que realmente é uma prova que tem um alto índice de reprovação. Há 5 anos atrás,
a taxa de reprovação é de 75%. Então, da 101 e na 102. Então é bom estar indo bem preparado. Deixa eu responder o Rude do próprio Gonçalo. Uma horinha por dia, duas, uma horinha já é o suficiente. Né? Porque você vai pegar um simulado, vamos pegar um simulado de 100 questões. Você lê as 100 questões em menos de uma hora, né? E aí você ainda pratica mais meia hora de prática mesmo, né? Pega um assunto, estuda aquele assunto, pratica ele e depois vê o simulado daquelas questões. Aí no outro dia pratica outro assunto, pega o simulado das duas e vai fazendo assim, para no final você finalizar. Tem vários simulados bons, o problema é que não é de graça, né? Eu acho que um que é bom, que é barato, é o Test King. Não, Test King? Não, o Real Test. Não, o Test King é caro pra caramba. O Real Test, ele custa em torno de $30, $35, e é bem completo, bem com só 600 questões aí. Mas o meu simulado, para no meu curso, quem fizer tem direito, hein? Eu já deixei ele lá. PDF, né? Qualidade, essa curiosidade, persistência e complemento. Com certeza, Max. Costuma ser muito, muito, muito igual. Chega ao ponto de você ler a resposta e saber qual é a pergunta. De tão igual que é. Muito igual mesmo. Mas assim, eu acho errado a pessoa decorar, fazer a prova, passar e depois na prática não saber nada. Então por isso que eu falo, é legal o cara estudar, fazer a prática, depois de fazer a prática, aí sim, simulado. Simulado é para fixar as questões, mas o cara quando entrar no mercado de trabalho, vai saber fazer. Então, beleza, eu decorei a prova para passar, mas eu sei fazer, não tem problema com isso. Então, eu sei trabalhar. Então, isso que é muito importante, né? Para não passar um cara numa prova. Porque hoje em dia o pessoal dá muito teste, né? Antes de você entrar na empresa. Então, é bom saber. Mesmo que você tenha um certificado, fala, pô, eu tenho certificado, já posso. Não é assim, né? O pessoal aplica a prova, testezinho. Então, é bom saber. Nossa, aumentou então. Tava $30 ano passado, viu? Bom, qual de você indica para estudar? Na verdade, não sou eu que indico, né? É a própria LPI. A LPI indica para você usar o Debian e o Red Hat. Ou CentOS, que seja, Fedora, tanto faz. Por quê? Você tem diferença entre eles, né? Tanto de arquivos de configuração, como de instalação de pacotes. Então, as duas indicadas são Debian e Red Hat. Para quem já trabalha com Linux um bom tempo, focar nos simulados já vai ajudar pra caramba. Sim, sim. Com certeza vai ajudar pra caramba. E não pode deixar de lado de simular, porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Segredinho. Quando a LPI chegou no Brasil, eu fui fazer todo peitudo, né? Falei, trabalho com Linux 10 mil anos. Duvida não passar. Fui lá e não passei. Por quê? Eu tava acostumado com conectiva, pra venda conectiva, que era muito fácil. Aí quando eu caí na prova, era em inglês ainda na época, mas caí na prova, me ferrei. Porque ela é bem, bem, bem teórica e pediu umas coisas assim, comando que você não usa nunca. OD. Para que serve o OD? Né, para transformar qualquer coisa em octal ou hexadecimal, você não usa isso no dia a dia. Então, pô, é realmente bem complicado. Então, mesmo que você tenha experiência, simulado, com certeza. Conectiva eu tirei o certificado da conectiva, era bem facinho. Era bem legal. Era muito fácil de trabalhar com ela. Ok, galera? Mais dúvidas ou damos continuidade? Então vamos dar continuidade. Mas não tem problema, qualquer coisa no final aí, a gente tiver alguma dúvida, guarda aí, no final você pergunta aí. Também aqui é rapidinho, logo de sistema, não tem muita dificuldade. Vou falar só do syslog, mas o tópico inteiro aborda outras coisas, como o klog, com logger, entre outros itens, systemctl, que nem na realidade nem faz parte da prova, mas eu costumo falar, porque hoje em dia o log que ela cobra é o log que vai ter, por exemplo, no Debian 7. No Debian 8 já é outro sistema de log. No Red Hat já é outro sistema de log. Então acho que a prova está um pouco defasada. É muita teoria, só que está diferente da prática. Então acredito por isso que eles vão mudar esse ano. Mas no curso, logicamente, eu mostro os dois, porque não adianta você saber a teoria de um que não existe, né? Tem que saber a prática do outro, que realmente é o que a gente usa, que é o System D, né? Bom, o sistema de log nosso, né? Está sob mudanças há algum tempo, apesar de cobrirmos o syslog, que é cobrado pela LPI, existem ainda o rsyslog, que é a mesma coisa praticamente, e o Journal CTL do Systemd. Um fato interessante do Journal CTL é o uso de binários em seu formato, que não é muito comum no Linux.
Então é muito engraçado o Journal CTL, em vez de ele usar os arquivos de texto, como qualquer log, var, log, message, etc. Não, ele usa binário, então não tem como você dar um tail, dar um cat. Então você tem que usar o próprio comando Journal CTL para estar visualizando aí os logs. E outra coisa que é muito interessante, eles não são persistentes por default, ou seja, não são gravados em disco. Para gravar em disco, você vai ter que criar, fazer um procedimento lá, para ele começar a salvar no disco e no formato binário, de forma que você não consegue ver de qualquer forma. Mesmo ele não gravando em disco, ainda continua num esquema de binário, né? Antes de falar desses logs, temos que ver o conceito de como o próprio trabalho. O seu conceito inicial é o entendimento dos seguintes itens, né, que é facilidade, prioridade e ação. Ah, com certeza. Por que eu escolhi falar de log? Porque log, além de ser cobrado por prova, é uma das coisas mais importantes que eu acho no sistema. Porque quando dá um problema, é lá que você vai procurar. Né? Então, deu problema, subiu o serviço. Ah, lógico, você vai ver se o serviço está up ou está down. Mas se o serviço está up e não está funcionando, quem vai te falar é o log. E como eu trabalho bastante com muitos servidores, de tudo que vocês imaginarem, então a primeira coisa, eu dou muita importância para o log, eu tenho até um servidor de log à parte armazenando de storage, de pelo menos 6 meses, para não ter problema. Aqui, ó, mandar aqui, ó, www statoblog br. Aí vai ter a guia cursos, né? Tem meu e-mail aqui, ó, para quem já que não conseguir acompanhar, mas de qualquer forma eu vou deixar a gravação dessa aula amanhã no blog, tá, galera? Então, o mais importante aqui é entender facilidade, prioridade e ação. Né? Quando o programa gera um registro, ele etiqueta ou rotula uma facilidade e prioridade. Então, o sistema de log recebe o registro e toma uma ação. Valeu, Gustavo. Obrigado pela presença. Vamos falar de facilidade. O que é uma facilidade? Facilidade seria como se fosse o tipo do log. O que esse log faz? Da onde que é esse log? Qual que é o tipo dele? Né? Então, podemos ver que nós temos vários tipos de log. Vai de kernel até local 0 a 7, então o nome por já fala praticamente o que eles fazem, né? Kernel, mensagem de kernel, uso, mensagem de usuário, out e out priv autenticação, meio de e-mail, daemon. Daemon é muito interessante porque ele é utilizado por servidores que não possuem log próprio. Por exemplo, DHCP. O DHCP não possui um log próprio, então ele joga diretamente para o daemon. Syslog, que é para o próprio Syslog, LPR de impressora, news de mensagem de news, e o CP Unix e Unix Copy, que é um subsistema que a gente não utiliza mais. Cron, agendamento de tarefa. Eu fiquei na dúvida se eu falava sobre o Cron ou sobre o log, eu acabei optando pelo log. Security, mensagem de segurança, autorização. FTP de FTP, NTP de NTP, log de editoria de log, log alert de log, clock do daemon na NTP. E aí você tem esses caras de local de 0 a 7. Esses caras são utilizados quando eu quero personalizar alguns logs. Por exemplo, a auditoria do samba. Eu posso falar, eu quero que você mande para o local 7. Rede, depende da rede. Vamos falar de placa de rede. Bom, placa de rede seria em kernel. Né? Quando você fala de hardware, normalmente está ligado aqui no kernel, né? Então, placa de rede, placa... Ah, você está dando mensagem de problema de broadcast, sei lá, colisão, também ia ser, continua sendo hardware, né? Então vai ser messages. Normalmente tem um var log message, né? Que é o cara que a gente acaba gravando tudo nele, né? E aí os mais específicos. O primeiro que você loga então, o primeiro que a gente costuma olhar, vou dar a dica, é o var log message. Esse é o principal. Você olha lá, não achou nada, aí você vai para os específicos. Mas normalmente a gente vê o kernel, porque ele não pega só mensagem de hardware, né? Ele pega também de software, de erro. E aí depois você vai para um específico. Por exemplo, como eu estava falando agora, problema no samba, onde que eu vou? O samba tem log próprio, var log samba. Estou com um problema de FTP. FTP eu vou cair em out priv ou o próprio FTP, que vai estar trabalhando com autenticação. Então, mais ou menos dessa forma que a gente trabalha. Né? Passa primeiro pelo message, ou se for específico, vai direto no log do específico. Né? CUPS, o CUPS tem log próprio. Né? O DHCP não. Então, ele vai cair aonde? Ele vai cair no daemon, que são serviços, servidores. Então, quando eu falo de servidores sem log, eu caio nesse. Quando eu falo de hardware e mensagens do sistema, eu caio para esse. E depois você tem os específicos. Ok? Bom, tendo as facilidades, você vai ter as prioridades. O que você quer que logue? Debug, info, notice, warning, error, critical alert, emergência.
Então debug é muita informação, informações de debug. Normalmente a gente não precisa desse tipo de log. Info, mensagens meramente informativas. É interessante, notice já é importante, porque pode requerer uma atenção. O warning já está dando um alerta, o disco está quase cheio, tem 1%. Erro, já está dando erro, o serviço não subiu. Um exemplo, né? O serviço não está subindo, está dando erro. Crítico, condições realmente preocupantes, alerta, são ações que você deve atender imediatamente para não comprometer o sistema. E emergência, normalmente a gente nem chega a ver emergência, porque o sistema já parou. Ou se conseguir ver, vai dar a mensagem, depois ele vai dar um kernel panic da vida aí, um pânico no kernel, e vai travar. Tá? Normalmente tem a ver com hardware, normalmente, tá, gente? Mas não é impossível acontecer com software também, né? Mas realmente é muito difícil você ver chegar a ver a emergência. Normalmente a gente configura de info para cima, info ou notice para cima, né? Só que existem lá os logs de error específicos, né? Que a gente só quer ver erro, mensagens de erro de e-mail, quando o e-mail volta num servidor de e-mail. Então a gente vai usar o error, né? E como que eu utilizo isso? Então eu vi a facilidade e o nível. Então é justamente dessa forma, facilidade, ponto ou outros sinais que a gente vai ver daqui a pouco, nível e depois uma ação. Que essa ação consiste em vários itens que a gente pode fazer. Normalmente a gente faz o quê? Manda para o arquivo, né? var log message. Então, por exemplo, kernel.asterisco, quer dizer, todos os níveis de kernel, eu quero que vá para var log message. Então, aqui na frente eu teria, né, o caminho desse arquivo, né? Note que eu tenho um menuzinho aqui também. Então, alguns sinais que a gente pode estar utilizando, né? Então, a forma de eu montar o log é justamente essa, facilidade, ponto, nível, depois a ação, né? A gente viu que tem no item facilidade ponto nível é onde será informado que o sistema deve filtrar. O sinal de menos indica que isso daqui pode ser salvo em cache para depois sincronizar com o disco, né? Tem que tomar cuidado que ele fica mais rápido, lógico, né? Mas no caso de um reboot de máquina, ele pode acabar perdendo, né, tudo que estava nesse cache de memória, que fica na memória RAM. Então, tem que medir aí o que é mais importante, né? Se é salvar os registros ou ter velocidade, né? Normalmente a autenticação, né, a gente pode deixar salvar sempre em disco, né? E mensagens de kernel, que é o kernel ponto alguma coisa, deixar em cache antes de sincronizar. Uma outra coisa interessante é o ponto. O ponto significa que ele vai trazer daquele nível para cima. Então vamos imaginar que eu configurei o kernel.info. O que ele vai fazer? Ele vai trazer de info até emergência. Né? Kernel.warning vai ser de warning até emergência. Né? Kernel.debug, de debug até emergência. Mas tem como eu filtrar só informação, só erro? Tem. Para isso você entra com algumas pontuações diferentes, né? Diferentes. Aqui é o locais, eu pulei uma. Esse aqui. Aqui. Então você pode... pipe não está aqui não. Tem dois, não está aqui, mas eu vou falar. Tem duas pontuações que a gente pode utilizar também nesse log, que é o igual e o asterisco. Então eu posso usar asterisco tanto na facilidade como no nível, que quer dizer todos os níveis ou todas as facilidades. Então se eu, por exemplo, colocar asterisco.info, então são todas aquelas facilidades que a gente viu, né? Que vai desde kernel até local 0 a 7, no nível informação. Então eu posso estar utilizando tanto na facilidade como no nível de log. Eu posso falar também kernel.asterisco. Então eu quero todos os níveis do kernel. Né? Mas eu também posso colocar um específico. Como que eu faço isso? Eu poderia colocar, por exemplo, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar aí. Espera aí. Aqui. Eu posso colocar, por exemplo, vai ficar difícil escrever com essa canetinha aqui, mas tudo bem. Kernel ponto igual info. Isso aí quer dizer que ele vai trazer somente
somente da prioridade info, né? Não vai trazer todas as demais de info até a emergência, vai ser simplesmente. André, aproveitando o assunto do log, tem como passar alguma dicas para os passos sim? Pois vamos ver como é que vai dar o tempo aqui, a gente vê o que dá para fazer, Bruno. Ok, gente? Então, eu posso usar tanto o asterisco de um lado do outro, como posso usar o ponto igual para trazer específico de uma facilidade, de um nível específico, ou então eu posso usar o ponto none, quando que eu não, quero que não traga, né, informações daquela facilidade específica. Né? Vai ficar mais claro aqui quando eu tiver os exemplos, né, para vocês entenderem. Né? E aonde que eu posso salvar esses caras? Né? Não era minha, não. Alguém que entrou com a webcam. Eu não vi quem que era. Eu não, nem tenho webcam. Foi alguém que entrou. Ok, vamos lá. Aqui dá para vocês compartilharem também, né? Então, às vezes vocês entram com som, entram com câmera, aí eu tenho que vir aqui rapidinho e tirar. Né? Eu acabei demorando um pouquinho mais. E onde que eu posso salvar isso daí, né? Quais locais que eu posso salvar? Eu posso salvar num arquivo, como vocês já viram, que é mais comum, var log message, var log mail, etc e tal. Posso salvar, mandar para um usuário, né? É só colocar o nome do usuário, Ruth, João, Pedro, ou então asterisco que vai enviar para qualquer usuário que tiver na tela. O cara tá logado lá no shell, nessa mensagem vai ser enviado na cara dele, assim, no comando, tá? Posso enviar para um pipe, que eu acho fantástico, né? O pipe é o quê? Você pode mandar para qualquer programa tratar isso. Então vai entrar com um programa, pode até ser um shell script, por exemplo, né? Você pega esse shell script, faz o seu shell script que vai pegar esse log, vai mandar não sei para quem por e-mail, depois vai imprimir na impressora XYZ e etc. E vai sair lá no banner, não sei aonde, apitar. Então, aí você faz o que você quiser. Isso é bem legal, né? Manda para uns Abix da vida, né? Enfim, é bem bacana que você consegue fazer qualquer coisa com o pipe, que é o pipe comum que a gente usa no Linux no dia a dia, né? Quando eu quero cambiar dois comandos, né? Comunicar com dois comandos distintos, né? Pegar a saída de um, jogar para a entrada de outro. Então seria esse mesmo sentido. Ele vai pegar o log e mandar para onde você quiser. E por fim, eu posso mandar para um servidor de log usando o arroba. Arroba nome, se houver resolução de nome, ou arroba IP. Então aqui alguns exemplos, né? Fica mais fácil de vocês entenderem. Por exemplo, eu tenho aqui alt, vírgula, alt privy. Então, a vírgula separa minhas facilidades. Então, eu estou falando para ele pegar tudo que for alt e alt privy, que basicamente é a mesma coisa. Ponto asterisco, qualquer nível. Então, de debug até emergência, eu quero que ele mande para var log alt.log. Já esse outro aqui, também bem interessante. No Debian é padrão esse daqui, então é legal. No Red Hat não tem, mas eu costumo colocar, porque eu gosto bastante dele, que vem tudo que é informação, mais que o message. Asterisco, ponto asterisco. Então, qualquer facilidade e qualquer nível. Ponto e vírgula, menos alt e alt privy. Né? O ponto e vírgula ele separa quando você quer mais de uma facilidade de nível. Por exemplo, kernel.info, ponto e vírgula, meio ponto debug, ponto e vírgula. Então você vai separando aí em dois. De dois em dois, né? Facilidade, grupinho, né? Facilidade e nível. Nesse caso aqui ele está usando none. Ponto none quer dizer o quê? Não traga, né? Então traga tudo menos alt preview. E manda para onde? /varlog syslog. Aí você tem aí o cron, que não está sendo utilizado, que seria para gerenciamento de tarefas, né? Os agendamentos, né, de tarefas na realidade. Temos o daemon, que manda servidores, vai para varlog daemon, só que ele está utilizando aqui o tracinho, quer dizer que vai ficar em cache antes de sincronizar com o disco. E os outros são bem comuns, né? Kernel, LPR, meio user, né? Peguei esse outro exemplo também que é bem legal, que é o kernel.asterisco. O que ele faz? Ele está mandando para um programinha chamado DevX Console. Então o que acontece? Você abre esse programa, DevX Console, e começa a receber mensagens de log. De quem? Do kernel. Ele começa a mandar automaticamente. Temos uma outra aqui interessante. Essa de cima não faz muito sentido, né? Está usando esse asterisco, né? Deveria ser algo do tipo info.
Agora faz mais sentido. Alt preview, ponto igual info, ou seja, somente logs do nível informação. Vão para var log out.log. Tá? Que é só um log, só um nível de log, ele não vai mandar o restante. E por fim a gente tem esse emergência, ponto emergência, né? Qualquer emergência de qualquer nível de facilidade de log vai para o usuário root. Mas só vai valer se ele estiver logado, né? Se ele não estiver logado, ele não vai receber nada. Ok, galera? Tranquilo? Então eu vou compartilhar aqui meu link para a gente dar uma olhadinha na prática aqui neles. Estão visualizando aí minha tela? Aqui eu estou usando um Debian 7. Né? Então ele vai trabalhar aqui com rsyslog ainda. A partir do Debian 8 já não mais. Já geriu o systemd de journalctl. Então aqui vamos dar uma olhada no nosso syslog da prática, né? Que é o rsyslog.conf. Então podemos ver que é justamente os logs que eu estava falando agora, estão todos lá, né? Que é o alt.priv, manda para var log outlog. Nós temos aí até o user, depois descemos aqui para info, meio info warning error, na realidade de info para cima, de warning para cima e de erro para cima. Depois pelo menos error, vai entrar só error, crítica e emergência, né? Então se você for para esse log, você não vai ver logs de informação, né, que estão em outros logs. A mesma coisa com news. Aqui são dois logs que eu falo acho que vale a pena, pelo menos no mundo Debian, que é o debug. Debug nem tanto que a gente não vê debug, mas esse cara aqui, o message, ele vê, ó, tudo que for info, somente info, tá, gente? Tudo que for notice e tudo que for warning, que está usando ponto igual aqui, justamente, né? Ele só quer desse nível. Então ele quer trazer do nível info, notice e warning. Não quer crítico, não quer debug, não quer emergência, só quero esses. Menos de autenticação, menos de cron daemon e menos de e-mail e news. Né? Então, ou seja, todos os outros lá de local 0 a 7, de kernel e etc., vai estar vindo aqui para var log message. Por isso que é um logão assim, inicial, que você começa a fazer as suas buscas, né? Procurando por alguma coisa. Aqui ele está mandando para todo mundo, mudou um pouco no syslog, né? Aqui ele está usando um asterisco também, de qualquer forma, mas tem que usar essa os message, né? E por fim aqui temos esse outro aqui é legal, não está habilitado, mas olha só para onde ele está mandando. Ele está mandando para dev/tty8. O que é isso? Isso é um hardware. Na verdade não é um hardware porque é o terminal, né? O terminal 8 aí. Mas se eu tivesse aqui um /dev lp0, que seria a minha impressora, ele mandaria para a impressora e imprimiria. Então você pode mandar para qualquer arquivo, e quando eu falo de arquivo no Linux, eu estou falando de dispositivo também, porque todos os dispositivos de hardware são arquivos. Então poderia estar mandando para a impressora, poderia estar mandando para o e-mail, poderia estar mandando para um terminal. Ou seja, você consegue mandar para qualquer arquivo sem nenhum problema. Depois aqui por fim, aqui eu tenho o asterisco que está fazendo o quê? Mandando para MySQL, se eu tivesse... Eu acho que eu brinquei com isso, mas não estou utilizando. Ele vai mandar para o MySQL, gravar em dados, vai mandar para o syslog, rsyslog e para o usuário Debian, né? Manda para todos ao mesmo tempo. Bem legal, né? Vamos dar uma olhada no log. Ele está bem à frente ali nas opções, mas vamos ver como fica nosso var log message. Então, esse aqui é um formato de um log. Né? Você vai ter a data-hora desse log, de quem que é o log. Se puder resolver o nome, ele resolve, senão ele vai trazer o IP. Do que é esse log? Pinger, né? Então aqui, na realidade, é um outro file que está reclamando. Aqui ele já está trabalhando como servidor, tá, gente? Um cara que está reclamando que não está conseguindo pingar nesse outro cara aqui, né? Que é um monitoramento que eu estava fazendo. Mas aqui ele já está atuando como servidor de log, né? Mas aí como é que eu configuro um servidor de log? Vamos trocar aqui. Então, para configurar um servidor de log, olha que dificuldade, hein, gente? Quando eu dou essa aula assim é ridículo. O pessoal dá risada. Para configurar o meu servidor de log, eu falo agora, a partir de agora você recebe log de quem enviar, tá? Você vai no etc default rsyslog, no syslog. Então aqui eu estou falando do syslog que é anterior
ao rsyslog e vai configurar aqui dentro desse arquivo, colocar a opção "-r". syslogd, que já vai estar lá, vazio, você coloca a opção "-r". O que é esse "-r"? Quando você der um restart no serviço, ele vai subir com a opção remote, então remoto. Ele vai começar a escutar remotamente. Simples, né? Feito isso, restartou, pronto. Já está pronto o seu servidor de log. Agora é só configurar os clientes. E como que eu configuro os clientes? Bom, antes de falar dos clientes, como que eu faço isso no rsyslog, que é o atual que a gente usa? Dentro do rsyslog.conf, você vai ter que carregar o módulo para o DP, o módulo para TCP, depende de como você quer trabalhar, com o TCP ou o DP. Normalmente eu prefiro trabalhar com o DP, porque deixa o TCP judia muito da máquina, vamos dizer assim, né? Ele força um pouco a máquina, porque tem que fechar a conexão, handshake e tal, acaba forçando, e como é muito log, depende da situação, eu tenho mais de 50 servidores, para mandar tudo para um cara só, ele acaba travando. Então eu costumo utilizar só o DP. Né? E aí você fala qual porta que você vai trabalhar, 514, EDP ou TCP, né? Então aí você fica a sua escolha. Então feito isso aqui no rsyslog, que por default já vem pronto, né? Normalmente já vem até configurado. Então aqui em cima a gente já vê, ó, módulo IMUDP, executando na 514, módulo IMTCP, executando na porta 514 TCP. Então a gente já vê que ele já vem funcional. Então no caso do rsyslog não precisa fazer nada, que ele já vai estar trabalhando como servidor de log. Desculpa, pessoal. E como que eu configuro o cliente? Para o cliente, você vai fazer a mesma coisa nível de facilidade que você quer enviar para esse servidor e depois vai falar arroba servidor. Não precisa da porta, tá, gente? A não ser se for fora do padrão. Se não for a 514, tem que colocar a porta. Se você mudou lá, sei lá, 900, aí você precisa. Mas caso você não tenha mudado, a porta padrão que é 514, é só utilizar dessa forma. Arroba ou arroba. Qual a diferença? Arroba vai utilizar o DP. E arroba vai utilizar TCP. Então aí você quer trabalhar com DP ou quer trabalhar com TCP, que a garantia é maior, porque tem handshake, three-way handshake, que tem estabilidade, verificação, toda aquela parte do TCP. Então eu vou trabalhar com o TCP. Aí você vai usar o arroba. Então arroba 192.168.010 vai começar a enviar. E aí visualizando os logs, como eu havia mostrado agora, tail "-f, porque o tail ele mostra as últimas 10 linhas, né? E o "-f, ele te traz online, em real time, né? Tudo que está acontecendo ele vai atualizando, né, na própria linha de comando. Então, é bem legal utilizar o tail nesse sentido, porque ele vai sempre trazendo as últimas 10 linhas, né? Então dá uma olhada aqui no nosso Debian. Acho que eu não tenho outro Debian para a gente testar. Então, pegar um exemplo simples, né? Tail "-f, var log, out.log. Então, eu vou fazer logon aqui, uma tela qualquer, e vou errar. Então, aqui já me mostrou, né, justamente o retorno dessa falha desse log. Então, ele fala em junho, 16 às 23, 1 está totalmente desatualizado, né? O ID status com o ID 1000, tentou fazer uma autenticação, a autenticação falhou, ele tentou logar como root, né? E foi no terminal dev PTS2. Então, ele te traz toda essa informação. E quando não é, aqui no caso de cima, são só conexões locais. Que a gente está vendo aqui tem o Chrome, Debian, né? São tudo mensagens locais. E como a gente viu no mensageiro anterior, aqui são mensagens vindas de fora, né? Então ele não falou aqui, por exemplo, ele me fala qual foi o host. Aqui acima, ele só fala o nome do host. Quem que é Debian? Se a gente ver aqui, host name, a própria máquina é o Debian, né? Então se você der um ping em Debian, não sei quem que é o Debian, me perdi agora. Se der um ping em Debian, ele vai pingar nele mesmo e aí você consegue verificar quem é. Ok? Tranquilo? Então, só dando um feedback de tudo novamente. Então, como que funciona nosso log? Nosso log vai ter facilidades,
Como que eu monto o meu log? Primeiro eu vou no meu arquivo de log, que vai ser o etc syslog, para a prova. Na prática até o Debian 7, a etc, o rsyslog.conf. E aí eu vou juntar facilidade, que é o tipo, com a prioridade, que é o nível, e mandar para um local, que pode ser um arquivo, um usuário, um comando via pipe ou um servidor. Para servidor, eu uso arroba quando é UDP e arroba quando for TCP na frente do IP ou o nome dessa máquina. Então, juntando tudo isso, eu vou ter facilidade, nível e local. Facilidade, nível e local. No caso, eu posso mandar para um arquivo, um usuário, ou um servidor, ou pipe, que é o caso desse cara aqui, né? DevX Console está mandando para o pipe. Para montar um servidor, simplesmente basta habilitar o "-r" lá no etc syslog, né? Syslog, etc default syslog. Já no Debian 7 para cima, ou CentOS também, 6, 7, 6, 5, 6, você também vai estar utilizando o rsyslog. Então o arquivo de configuração é o rsyslog.conf. Não, aí não dá. É porque você viu como que ele trabalha o log? Ele vai pegar uma informação que é... Ele trabalha com isso, facilidade e nível. Ele filtra isso, essas duas coisas que ele consegue filtrar. Mas nada impede depois de você utilizar um script simples para fazer isso. Então você cria um shell script e começa a separar por cliente, por exemplo. Você conseguiria fazer isso de boa. Aí você vai pegar, quando aparecer a palavra, sei lá, você já sabe os nomes dos seus clientes, ou IPs, né? E aí consegue filtrar. Por exemplo, poderia fazer isso no meu... Vamos mudar um exemplo aqui simples, né? Não vou fazer o shell, mas eu sei que o message, por exemplo, ele tem do 150, né? Então eu quero separar as minhas mensagens do 150. Eu não sei, é um 92.168.1, eu acho. Então, eu já consegui separar desse cliente. Aí eu poderia fazer no final o quê? Salva isso em var log. Deixa eu dar uma ampliada nisso, está muito pequeno. Isso. Var log cliente 150.log. Beleza, agora eu já tenho meu var log cliente 150.log, né? Então, aí você poderia fazer um script com for, né, para ele fazer isso para todos os seus clientes, né? Um simples forzinho já ia um exemplo, né? Vou pegar aqui um exemplo bem simples. Via clientes. Então, pegar aqui, ó, 192.168.1.150, 192.168.1.151, 192.168.1.152. Então, for i in get clientes do echo clientes echo $i done. Aí, em vez de usar o echo aqui, aí eu fazer justamente o que a gente fez agora. Eu dou um cat, vou usar o log, var log mesh, var log message, grep menos "i", cifrão "i", e depois salvar isso em var log $i.cliente. Pronto, tá feito. Aí você vai olhar em var log, aqui não vou ter os três, né? Var log, vou ter o cliente 150, por exemplo, que é o único que tinha log. Então, através de script, não é uma coisa de outro mundo, né? Você consegue fazer. Mas o próprio syslog não consegue fazer. Aí você tem outros logs, né? Que no curso realmente a gente aborda, que é o... Mas também não vai fugir muito disso, né? Que é o Nextlog Generation, é o NG, syslog, e também o systemctl, ele é um pouco mais flexível, mas também ele não vai deixar você filtrar, infelizmente. Ok, William? E aí finalizamos, aí vemos como que a gente
envia para o servidor, né? Enviando através do arroba quando é ODP e arroba para TCP. E por fim, visualização de log com o "-f". Ok? Alguma dúvida a respeito? Eu peguei um tema que é rápido, né, e facinho, mas mesmo assim, você vê, a gente vai fazer quase 2 horas que a gente está online, né? Se pegar o tema inteiro, a gente fica 2 horas e meia, 3 horas tranquilamente. Mas no curso, normalmente, a gente utiliza 2 horas por dia. 2 a 2 horas e 10, 2 horas e 15, aí depende da pergunta. Alguma dúvida, galera? Vamos falar um pouquinho desse conteúdo aqui, né? O que cai no conteúdo da prova da LPI 102? Aqui eu estou focado na 102, que é justamente o curso que eu estou ensinando aí semana que vem. Então a gente começa vendo com interface de usuário desktop, instalação e configuração do X, é bem simples. Acessibilidade, que está na moda. Gerenciamento de tarefas, que já é bem legal, gerenciamento de usuários. Como assim upgrade? Se mudar, com certeza, né? A gente vai dar uma atualização nele, com certeza. Por enquanto não mudou, né? Esse curso eu dei mês passado. Então, o 101, por exemplo, que eu vendo lá no blog, que é gravado, que é justamente eu dou o curso, depois eu vendo gravado. Ele tá atualizado, né? Mas agora se sofrer alguma, com certeza a gente atualiza. Pode ficar tranquilo, Paulo. Então aqui a gente tem a parte de gerência de tarefas administrativas, que é gerenciamento de usuários. Agendamento de tarefa, né? Que é bem legal trabalhar com o Chrome e com o Anacron e com o AET. Internalização de sistema, que tem a ver com você configurar as variáveis de ambiente de sistema para regionalidade, PTBR, aquela coisa toda. No tópico 108, serviços essenciais, como o NTP, manter a hora, log, que a gente viu parte dele hoje, né? Viu metade, vamos dizer assim, do conteúdo inteiro. MTA, aqui você não vai ver MTA, o servidor de e-mail, né? Você vai ver coisas bacanas, como visualizar uma fila, como matar um e-mail na fila, coisas mais simples, né? Nem configurar, ele é cobra, mas é logo que a gente tem que configurar, né? Senão não tem como ver. Servidor de impressão, acho que é o único que a gente vê realmente como servidor é esse gerenciamento de impressão, que a gente usa o campus. Então, instala o campo, configura a impressão, configura jobs e etc., usuários, para trabalhar. Fundamentos de rede, fundamentos de IP, configuração básica da rede, resolvendo os problemas de rede, configurando cliente DNS. Então, é um basicão de TCP IP aí, com foco na configuração da rede no Linux. E, por fim, segurança, tarefas de segurança, aplicando segurança de RUS e criptografia de dados. Aqui também tem um outro carinha que é legal, que é o INETD, o XNETD, para manter mais uma segurança. Então, é bem bacana esse tópico também. Mas é bem tranquilo. Eu acho ele muito mais fácil que a própria LPI 101. Né? Parece que tem menos tópicos, os tópicos são mais tranquilos, né? Não é aquela coisa. E sobre o curso. Então, realmente, esse curso que eu vou ministrar é sobre a LPI 102, que vai ser ao vivo. Já possui o LPI 101 lá gravado. Até o final do ano, provavelmente eu vou fazer aí outro. Mas eu quero fazer na sequência, o próximo 201 e 202. Então, acho que vai demorar um pouco até eu fazer o 101 novamente. O ambiente é esse aqui, que a gente está ministrando essa palestra, esse binário, web seminário. Então é o mesmo esquema, vamos usar o GoToMeeting, essas aulas são gravadas, são disponibilizadas. A única diferença é que você vai ter um ambiente EAD. Né? A gente utiliza o Moodle para gerenciamento de aulas. Então você vai entrar lá no seu ambiente EAD, vai ter lá os links já, tudo certinho, os links para as aulas, os links das aulas gravadas. Né? E o que você vai ganhar fazendo esse curso? Né? Além do curso, obviamente, que é o preço 250, eu falei que ia dar um desconto, então vou dar um desconto daqui a pouco, para quem fez o webinar. Então vou falar para vocês aqui. O curso vai ser online, obviamente, você vai ter acesso aí à prévia do meu livro, que eu quero lançar até outubro, né, LPI 1, que vai compreender os dois cursos, né, que é o 101 e 102, Competir Linux, obviamente, que são iguais, e Novell CLA, que é tudo a mesma coisa, né? Só são 3 certificações, mas tudo igual. Então você só estuda para uma, de fato, né? Então você já vai ter acesso a ele, a prévia dele. Vai ter acesso aos simulados da Real Test, né, do 101, do 102. Acesso vitalício a essas gravações. Então, uma vez que você comprou aqui, qualquer upgrade que sofrer, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai continuar tendo acesso. E a gente utiliza aqui o PagSeguro ou PayPal. No PagSeguro você pode pagar em até 12 vezes. E aí eu vou dar um descontão para vocês, quem quiser fazer, por
R$ 200. Mas aí vocês entram em contato comigo no Gmail, porque não dá para você comprar com esse valor lá, né? Eu tenho que mandar um link para você poder comprar, ok? Então tá aí o desconto de 20% para quem se interessar. E vou dar mais, hein? Eu já tinha dado isso daí para quem comprasse, mas vai continuar valendo, ainda vai ganhar um curso de Firewall gravado. Para quem fizer as inscrições até segunda, né? No caso, a gente vai começar segunda-feira esse curso. Ok, galera? Dúvidas? Valeu, Mike. É verdade. Espero manter o core aqui para a gente começar na segunda-feira. Acredito que vai durar uns 10, 12 dias no máximo aí, né? Porque assim, algumas coisas a gente acaba ultrapassando mesmo, se sentir dúvida, etc. E assim, eu falo sempre pro meu pessoal, eu tenho um prazo, né, para começar, mas eu não ligo de fazer uma aula, duas a mais, mas tem que ter todo o conteúdo, né? Não pode faltar nada não. Principalmente porque é prova, né? A gente está falando de fórmula. Normalmente é 10 dias. 10 dias. Se a gente acaba atrasando por causa de dúvidas ou fazer um exercício, etc., né, vai para 11, 12 no máximo. Não passa, normalmente não passa. Normalmente, de vez em quando no curso de PFC passa um dia, mas é difícil também. Mas como eu disse, né, para mim não tem nenhum problema se tiver, sei lá, acontecer alguma coisa e a gente acabou ultrapassando, falando muito de uma coisa e acabou não dando tempo de finalizar a outra, a gente faz um dia a mais, sempre não é um problema. É de segunda a sexta, das 20 às 22. Intervalinho de 10 minutos tomar um café. Sexta-feira pode tomar cerveja, não pode não, né? Senão não dá para estudar, mas tudo bem. Ok, galera? É isso aí, eu queria agradecer a todos pela presença. Espero que tenham gostado, né? A ideia é mostrar um pouco do meu trabalho e falar um pouco da certificação, que realmente certificação é uma coisa importante para o mercado de trabalho. Não tem mais compilar kernel na LPI 2, LPI 1, só na do 2, ainda bem. Compilar kernel dá complicado, viu? Tá legal, Gonçalo. Tô aqui, vou ficar mais um tempinho aqui. Já respondo aí para vocês, para quem mandar e-mail. Bom, então novamente queria agradecer a presença de vocês. Como eu disse, né? Que administro, Maria. Hoje eu tô falando de emprego, não, não que eu sei administrar. Então, hoje eu administro, por exemplo, DHCP, DNS, Samba 3, Samba 4, Puppet, Zabbix. Tem mais algum aí por aí que eu tô perdendo. GLPI. Também cuido do. Eu tô falando do meu emprego, tá, gente? Eu cuido do todo o parque de Cisco, né? Tanto switch como router. Mas tem quantos? Tem bastante, não dá nem para contar. Então, no meu trabalho. Mas eu sei administrar outros tipos de servidores, né? Então, a parte, por exemplo, da LPI 2, todos os servidores estão ali. A CUPS, eu tenho um servidor PPCut para cobrança de impressão, que é muito legal também. Só que é pago, né? Tem alguma coisa que são paga, né? Na empresa não tem jeito. Banco de dados. Inclusive, acho que tinha banco de dados nesse curso aqui ou no outro. Acho que é nesse curso. Enfim. Então, bastante servidores, né? Estou querendo ver se eu tiro a certificação do Puppet, que é bem legal, né? O Puppet é um cara que eu uso para sincronizar. Tipo, eu tenho um parque gigante lá de servidores, são 30 servidores, 40. Aí eu quero fazer uma coisa em todos, eu vou ter que fazer um por um, né? Eu configuro o meu Puppet e ele faz sincronizando para todo mundo, é bem legal. Na realidade, o File System, ele tem uma biblioteca não, na verdade é uma padronização, né? Que é o FHS, justamente, File System hierarquia, né? Onde todos os links têm que ser iguais. Não são exatamente iguais, mas são muito parecidos, né? Se tira um ou outro, alguma coisinha, por exemplo, Debian Red Hat tem uma coisinha diferente, mas são todos iguais. Então, uma vez que você aprende a Linux File System, tanto faz você pegar um SUSE como pegar um Red Hat, né? Basicamente os mesmos locais. Isso foi a grande sacada aí do FHS para File System. Bem bacana. Mas, por exemplo, pega um Slackware é totalmente diferente, né? Ele não segue esse padrão. Então, ele salva em locais diferentes, padronizamento diferente, bem diferente. Por isso ele não é cobrado em prova também, o Slackware. Você vê que o Slackware caiu bastante de uns anos para cá. Antes ele era bastante usado por ser mais limpo, mais puro.
mas o pessoal hoje está optando por uma coisa mais empresarial, como um Debian, na verdade um Red Hat, né? O pessoal, CentOS está pegando muito. Lá eu não tenho mais nenhuma máquina Debian, apesar de eu gostar muito, né? Eu adoro Debian. É tudo CentOS ou Red Hat. Né? Agora era um Red Hat, agora estão migrando para CentOS que é de graça. Então realmente esse é o destino, né? Bom, galera, então mais uma vez agradeço a presença de todos. Fico à disposição, né? Qualquer dúvida, qualquer problema. Não é porque não é meu aluno que eu não respondo, que eu não ajudo, então pelo contrário, eu recebo. Só não sei se eu consigo dar conta no mesmo dia, então às vezes eu demoro um tempo para responder, mas eu sempre estou respondendo, né, os e-mails. Na verdade eu não vou verificar se o cara foi meu aluno ou não, né? Pelo amor de Deus. Então se tiver dúvida de qualquer coisa, não só de log, como de outras coisas, deixei meu e-mail aí, testata.gmail, e é só entrar em contato. Ubuntu, bastante usuário, né? Com certeza. Muita gente. Eles fizeram um forte apelo de propaganda, né? Comercial para subir o nome, né? Ah, aliás, tem uma certificação também, né? Ubuntu Server. Valeu, Gonçalo. Obrigado. Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Bom descanso. E nos vemos por aí.